Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Na última aula nós estávamos trabalhando com o desenvolvimento de um problema utilizando máquinas de estados finitos, mas usando estados abstratos, né? Os estados abstratos nós vimos que eles nos ajudam a interpretar melhor o problema e usando essa técnica a gente percebe que é possível realizar o monitoramento de todo o sistema e com isso também obter novas funções operacionais para o sistema. Então na última aula a gente desenvolveu essa máquina de estados aqui que controlava esse problema, o problema do reservatório. Nesse problema nós conseguíamos ligar, desligar o reservatório automaticamente e fazer o monitoramento do nível do reservatório. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender a resolver um problema utilizando mais de uma máquina de estados. Então, nós podemos ter mais de uma máquina de estados controlando a nossa planta. Então, o nosso trabalho vai ser quebrar a planta em vários pequenos problemas e resolver cada um desses pequenos problemas usando máquinas de estado. Como a máquina, como o equipamento que você está resolvendo por meio de máquinas de estados, ele foi quebrado em vários pequenos problemas, e para cada pequeno problema você criou uma máquina de estados, vai ser muito comum você querer que um problema, ou seja, parte da sua solução, converse com a outra parte. Então você pode ter vários tipos de arquiteturas, né, de solução de problema. Então, por exemplo, aqui eu tenho um problema que foi solucionado com duas máquinas. A máquina 1 pode, por exemplo, realizar o monitoramento de algumas variáveis do sistema. Por exemplo, num processo pode monitorar, verificar qual é a cor de uma peça, ou o tamanho de uma peça, ou a massa, enfim, e classificar o produto, a peça, enfim. E esse tipo de informação ele pode ser repassada para uma outra máquina. Essa máquina vai processar essa informação. Essa informação comumente nós chamamos de sinais. Essa máquina vai receber os sinais, essas informações da máquina 1, e vai tomar algum partido. Se for uma peça pequena, vai fazer uma separação de peça pequena, por exemplo, ou fazer a operação para peça pequena. Se for uma peça de uma cor específica, vai realizar alguma coisa, enfim. Então essa máquina vai receber o sinal dessa outra máquina. Essa informação foi processada a princípio pela máquina 1, que decodificou o que está acontecendo, né? E transportou, né, compartilhou essa informação para a máquina 2. A máquina 2 então vai analisar esse sinal e vai tomar alguma ação. Aqui nessa outra arquitetura nós temos duas máquinas também, né? E a máquina 1 conversa com a máquina 2. Isso aqui é um caso, por exemplo, de semáforos inteligentes. Que um semáforo informa para o outro qual é a condição de trânsito que está em determinada via. Aí uma máquina de estado pode conversar com a outra, né? A máquina de um semáforo conversando com a máquina de outro semáforo. Aqui eu tenho uma arquitetura onde eu tenho uma máquina de estado que os sinais dela servem para controle de outras duas máquinas. Então aqui os mesmos sinais são compartilhados, né? Existem vários problemas que têm esse tipo de arquitetura. E aqui só um exemplo, né, que a gente pode ter todas essas operações aí de forma mista, várias máquinas aqui conversando entre si, né? Aqui era para ser máquina 1, máquina 10, máquina 11, máquina 12, todas elas conversando. A máquina 10 conversa com a máquina 1, a máquina 1 conversa com a máquina 12, a máquina 12 conversa com a máquina 1, enfim. Então aqui nós temos aqui uma relação, né, de compartilhamento de sinais, né? A máquina 10 compartilha sinais com a máquina 1 e vice-versa. Então existem várias arquiteturas para a solução de problemas. Agora o que é importante a gente saber? É importante a gente saber o que são os sinais, né? Então os sinais são as informações que são compartilhadas com outras máquinas de estados finitos. Então existem dois tipos
de formas de compartilhar sinais, né? Então, nós podemos ter sinais sendo compartilhados por nível. O que seria isso? É quando a gente utiliza a memória que representa o estado da máquina numa expressão de gatilho da máquina que precisa ler a informação. Então, por exemplo, se essa máquina 2 recebe sinais da máquina 1, o que essa máquina 2 vai estar fazendo é lendo as memórias dos estados da máquina 1. Ou seja, a máquina 2 está interessada em saber em que estado a máquina 1 se encontra. E ela lê esse estado, ela vai verificar qual é o estado ativo. Dependendo do estado que está ativo, alguma ação ela vai tomar. É um exemplo. Então ela lê a memória que representa o estado. Enquanto o estado estiver ativo, toda vez que essa máquina reparar que ele está ativo e ela está num determinado estado, algum gatilho dentro dela vai ser disparado, né? Alguma ação ela vai tomar. Agora, outra forma de compartilhar sinais é a forma de compartilhamento por borda. Então, como que funciona isso? Como eu disse, no primeiro caso, a máquina ela lê, verifica qual o estado que está ativo. Então, o estado que está ativo é que vai controlar os gatilhos da máquina. Quando o compartilhamento é por borda, nós estamos interessados em exportar os eventos de transição. O que seria isso? Quando a máquina está trocando de estado. Quando ela troca de estado, a gente vai criar um sinal que ele só fica ativo no momento em que a máquina 1 trocar, por exemplo, do estado 1 para o estado 2. Quando ocorre a troca, essa informação é transmitida para a máquina 2. Existem várias situações que o evento de borda ele é importante, né? Por exemplo, vamos supor que nós queremos processar o apertar de tecla de um botão do teclado. Então o botão não está pressionado, aí eu vou pressionar o botão. Então o botão não está pressionado, ele está no estado não pressionado, ele vai para o estado pressionado. Então ele está ocorrendo uma transição, né, do estado não pressionado para o estado pressionado. Então isso é um evento de borda. Se eu só estou interessado num apertar de tecla, então quando eu apertar o botão, ele sai do estado não pressionado para o pressionado. Eu só quero captar essa transição. Perfeito. Identifiquei que o botão foi pressionado, alguma coisa eu vou fazer. Aí essa alguma coisa ela vai ser executada só uma vez, só no momento que eu aperto o botão. Então isso é um evento de borda. E só no momento que eu aperto o botão que para mim é importante. Agora, se eu precisar repetir alguma ação enquanto o botão estiver pressionado, o evento de borda não é suficiente para resolver esse tipo de problema. Eu preciso do nível. Então, enquanto o estado pressionado estiver ativo, alguma coisa vai estar acontecendo. Então, é essa que é a diferença de uma coisa para outra. Bom, agora que a gente já sabe a diferença entre esses dois tipos de sinais, esses dois tipos de compartilhamento, de exportação de sinais, nós vamos trabalhar um problema. Esse problema a gente já conhece, né? É o nosso problema do reservatório novamente. Só que nós vamos usar agora a abordagem de N máquinas de estado com N estados, né? Com várias máquinas de estado controlando a mesma planta. Legal. Para resolver esse problema, lembrando qual é o problema, nosso objetivo é manter o reservatório R1 cheio. Para isso a gente tem um reservatório 2, o nosso CLP. Ele vai controlar a bomba que enche o reservatório 1. Esse reservatório 1 tem dois sensores de nível alto e nível baixo. O nosso CLP recebe os sinais desses sensores. Quando o nível do reservatório está abaixo do nível baixo, o CLP é responsável por ligar a bomba, realizar o enchimento automático do reservatório 1. Então o nível tem que subir até encostar no sensor de nível alto. Então quando o sensor está abaixo, quando o líquido está abaixo do nível baixo, o CLP liga a bomba e o líquido do reservatório vai subir até o nível alto. Bom, nesse problema aqui tem algumas coisas novas, porque é um problema que já foi
pedido, né, como a solução dele em outros exercícios, mas só que agora a gente vai resolver com uma técnica diferente. Nesse programa tem coisas novas, porque a gente tem dois botões, né? O botão B1 é responsável por realizar o acionamento manual da bomba. Quando o reservatório se encontrar no nível médio, agora será possível ligar a bomba antes que o líquido fique abaixo do nível baixo, certo? Então, quando o reservatório está aqui pela metade, é possível fazer um acionamento manual, apertando o botão B1. A lâmpada L1 indica que o sistema está funcionando corretamente, enquanto ela estiver acesa tudo está funcionando corretamente. A lâmpada L2 indica que houve uma falha. Então, o que é falha para nós? Para nós, a falha será a falha de sensor. O que seria uma falha de sensor? Seria quando eu tenho, por exemplo, água no nível alto e não tenho água no nível baixo. Isso é impossível, né? Eu ter água só na parte superior do reservatório. Então, a lógica é que a gente tem água. Se eu tenho água no nível alto, eu também tenho que ter água no nível baixo. Essa aqui é a lógica, certo? Então, no caso em que isso não acontece, eu tenho uma falha no meu sensor. Então, quando ocorrer falha, a lâmpada verde L1 ela vai se apagar e a lâmpada vermelha L2 vai se acender. Tudo bem? E no caso de falha, a gente tem um botão B2 que ele vai ser responsável por realizar o restart do sistema. Então ele vai reinicializar a nossa máquina de estados. Quando a nossa máquina de estados for reinicializada, o processo vai se dar como se eu tivesse religado o nosso CLP. Tudo bem? A lâmpada L3, L4, L5 indica qual é o nível do reservatório na forma de bar graph. Então, na forma de bar graph, eu tenho lá que quando o L5 está acesa, porque eu tenho a água tá ali no nível baixo, L4 tá ali abaixo do nível baixo. Quando o L4 está acesa, eu tenho o reservatório. Então assim, L5 está acesa, a gente tem água aqui embaixo. Então tá crítico, né? O reservatório pode estar vazio. Quando o L4 está acesa, a água ela já está mais ou menos aqui nessa posição ou acima, até antes do sensor de nível alto. Quando a L3 está acesa, então o reservatório está cheio, está completo assim, tá com líquido no nível alto. Então ele vai acendendo a luz conforme o nível dentro do reservatório. Bom, é isso. Para resolver esse problema, eu partir da ideia de criar, né, duas máquinas. Então eu tenho aqui uma máquina 1. Essa máquina 1, ela vai ser responsável por monitorar o nível do reservatório. Então minha máquina 1 ela vai monitorar o nível do reservatório. Ela vai ser responsável por isso. A máquina 2, o que ela vai fazer? A máquina 2 ela vai receber sinais da máquina 1. O que seriam esses sinais? Nesse caso, os sinais seriam as informações do nível, né? Seriam as informações do nível. Então, a máquina 1 vai disponibilizar para a máquina 2 essas informações. A máquina 2 vai verificar quais condições que são responsáveis por acionar ou desacionar a bomba. Então a máquina 2 ela só vai realizar o ligamento ou desligamento da bomba M. Então ela vai analisar quais são os sinais da máquina 1 e dependendo dos sinais que estiverem ativos, ela vai ligar ou desligar a bomba. Então a máquina 2 ela só é responsável por ligar e desligar.
A máquina 1 ela é responsável por monitorar. Então, na máquina 1 eu vou verificar se a bomba está cheia, está média ou está vazia, ou se o reservatório está cheio, médio, vazio, ou se ocorreu alguma falha de sensor. Então eu vou desenvolver as duas máquinas separadamente. Para isso eu pensei numa arquitetura assim, onde eu tenho uma máquina que ela tem 4 estados que vai monitorar o nível. Então o estado 0 é o meu estado inicial nessa máquina, eu chamei de 1, porque é a máquina 1, e 0 que é o meu estado 0. O estado 0 vai representar que o reservatório está cheio, eu vou iniciar nele, essa máquina. O estado 1 representa que o reservatório está pela metade, e o estado 2 representa que o reservatório está vazio. E eu tenho um estado intermediário aqui que eu chamei de fail, que representa a falha do reservatório, que é quando acontece de eu ter água só no nível alto e não ter no nível baixo. A segunda máquina que eu tenho é a máquina que controla a bomba. Ela tem 2 estados. Tem o estado E0 e o estado E1 dela. Eu vou começar a máquina com o estado E0. Bom, nessa máquina o estado E0 representa o motor da bomba, a bomba desligada. E o estado E1 representa a bomba ligada. Então essa máquina vai realizar a transição de um estado para o outro aqui, certo? Entre o ligado e desligado, dependendo das informações de nível que a máquina da esquerda, que é a que monitora o nível, vai informar. Bom, então eu vou trabalhar primeiro no desenvolvimento da minha máquina de monitoramento de nível. Vamos começar raciocinando da seguinte forma. Vamos começar pensando que a máquina começa no nível cheio. Então, à medida que a gente vai consumindo o líquido do reservatório, a gente vai ter uma transição do nível cheio para o nível pela metade. Isso ocorre quando eu tenho líquido no sensor B somente. Ou seja, o reservatório estava cheio e estava assim, o reservatório estava cheinho. Aí foi se consumindo o líquido e aí o sensor A já não detecta mais o líquido. Então não tenho líquido em A, tenho líquido em B. Então ocorre uma transição para o nível médio, que agora o reservatório está no nível médio. À medida que a gente vai consumindo esse líquido no reservatório, a gente vai ter uma transição para o nível baixo, o vazio. Então à medida que eu vou consumindo, uma hora o líquido vai ficar abaixo do nível baixo dentro do nosso reservatório. Então isso ocorre quando eu não tenho água no A e não tenho água no B. Então eu não tenho líquido nem no A nem no B, então ocorre uma transição. Nesse caso, o que a gente faz? A gente liga a bomba. E aí ligando a bomba, obviamente o nível começa a subir. O líquido subiu, ficou acima do nível B. O que eu vou ter? Uma transição novamente para o estado médio, que é quando eu tenho líquido no B e não tenho líquido no A. Não tenho no A, mas tenho no B. E aí o líquido vai subindo, 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 até encostar no nível alto. Quando ele encostar no nível alto, então eu vou ter uma transição do estado médio para o estado alto. É quando tem líquido no A e tem líquido no B. Bem, a gente tem que supor que a nossa máquina inicializa considerando que o tanque está cheio. Mas pode acontecer de eu ligar o CLP, ela está considerando que o tanque está cheio, só que na verdade o tanque está vazio. Então eu posso ter uma transição direta do estado inicial cheio para o estado vazio. Perfeito? Que é quando eu não tenho líquido no A e não tenho líquido no B. Bom, agora nós vamos realizar todas as transições de falha. Bom, a falha pode acontecer quando a gente estiver em qualquer um dos estados. Então, estando no estado 0, eu posso ter falha. Então, vai acontecer uma transição para um fail. Estando no estado E1, pode acontecer uma falha. Estando no estado E2, também pode acontecer a falha. O que vai ser considerado falha para nós? De ter líquido só no sensor A é considerado falha para nós. Então, se isso acontecer, é que aconteceu alguma falha nos sensores e precisa ser arrumado. E aí a gente vai fazer uma transição para o estado de falha. Bom,
Que condição que é essa daqui? É a condição que eu tenho líquido no sensor A e não tenho líquido no sensor B. Essa é a condição de falha. Então, quando eu estiver no estado E0, acontecer de eu ter líquido no sensor A e não ter líquido no B é falha. Estou no estado E1. Acontecer de ter líquido no A e não ter líquido no B é falha. Estou no estado E2. Acontecer de ter líquido no A e não ter líquido no B é falha também. Então, em cada um dos estados eu posso ter eventos de falha. Podem ocorrer falhas, né? Que é quando o sensor A detecta líquido e o B não. Muito bem. Estando na condição de falha, a nossa máquina ela não vai sair desse estado até que a gente pressione o botão B2. Ao pressionar o botão B2, a gente pode ter duas formas de trabalho, né? A forma que é uma forma um pouco sofisticada, que é, por exemplo, o seguinte. Vamos supor que eu conserte o problema da falha, e aí eu preencho o reservatório aqui, por exemplo, pela metade. Então eu consertei o problema de falha e já preenchi o reservatório pela metade. Quando eu pressionar o botão B2, que é o botão de restart, eu posso perceber que o reservatório está cheio. Então, ao invés de fazer um reset total no sistema, eu poderia já encaminhar a nossa máquina de estado para o estado correspondente. Então, eu poderia fazer isso daqui, ó, por exemplo. Se eu pressionar B2 e o reservatório ele está pela metade, estando pela metade não tenho água no A e tenho água no B. Então, se eu pressionar B2, eu não tenho água no A e tenho água no B, então ele está pela metade. Para onde que ele tem que ir? Diretamente para o estado meio cheio, né? Onde ele está pela metade. Aí eu poderia criar transições inteligentes aqui também, por exemplo. Se eu pressionar B2, não tiver líquido no A e não tiver líquido no B, então eu vou diretamente para o estado vazio. Se eu consertei o sensor, né? Consertei o sensor, apertei o botão de restart, então ele está vazio, ele tem que ir para o estado vazio. Agora, outro exemplo. O reservatório está cheio, está completamente cheio. Aí eu pressiono o botão B2. Então eu vou ter uma transição aqui diretamente para o estado cheio. Quando que isso acontece? Quando eu pressiono o B2 e eu tenho líquido no A e eu tenho líquido no B. Perceba que cada uma dessas transições, do fail para o E1, do fail para o E2, do fail para o E0, são condições de gatilho. As condições de gatilho são condições mutuamente excludentes. Não tem como acontecer duas dessas transições ao mesmo tempo. Por exemplo, não tem como acontecer de estar pela metade e eu pressionar o B2 e ao mesmo tempo ativar o gatilho que está cheio. Não tem como. Porque se não tem água no A e tem água no B, por exemplo, nesse caso aqui, essa expressão ela já é automaticamente falsa. Então são expressões mutuamente excludentes. Esse tipo de atitude a gente realiza quando a gente precisa tomar a decisão. Para onde eu vou saltar? Então eu crio condições mutuamente excludentes para que ocorra a transição para o estado correto. Bom, esse daqui seria um tipo de modelagem do problema bem inteligente para a condição de falha. Mas não é isso que acontece comumente. O que acontece é isso daqui, ó. Quando ocorre uma falha, por exemplo, quando o videogame trava, o que a gente faz? A gente aperta o botão de reset do videogame, né? Se o roteador falha, a gente aperta o botão de reset. E quando a gente faz isso, o equipamento sai do estado que ele está travado e vai reiniciar. Desliga tudo, volta tudo do começo. Para reiniciar, voltar tudo do começo, para onde que eu tenho que sair do estado de falha? Eu vou direto para o estado 0, que é o estado inicial. Então, para isso, se eu estiver no estado de falha e pressionar o botão de restart, automaticamente eu já vou para o estado 0. Com isso, a gente concluiu a modelagem da nossa máquina de estados, que vai monitorar o nível do reservatório. Agora a gente vai trabalhar na máquina de estados, que vai controlar a bomba. Então,
A minha máquina de estados que controla a bomba, ela tem dois estados, né? Tem o estado 0 e estado 1. Nós vamos primeiro modelar a máquina utilizando a estratégia que é por sinais de nível, né? Que é onde eu uso a memória que representa o estado daquela máquina, né? Aquela máquina vai exportar, né? Ela vai compartilhar os estados que estão ativos com essa máquina aqui. Então essa máquina vai consumir essas informações daquela máquina anterior. Então, como que vai funcionar? Vamos pensar. O primeiro estado é o estado vazio. Então, estado vazio não, é o estado desligado, onde o motor ele não está ativo. Então eu vou ter uma transição do estado desligado para o estado ligado, né? E estando no estado ligado, eu vou ter uma transição do estado ligado para o estado desligado. Então eu vou ter essas duas transições. Vamos programar, vamos pensar, modelar primeiro as transições do estado E0, né? Que ela está no estado desligado, vai para o estado ligado. Quando que eu ligo o meu motor? Eu vou ligar o meu motor quando o meu reservatório estiver vazio. Ou quando tiver uma condição suficiente para apertar o botão B1 para o motor ligar. Qual que é a condição suficiente para apertar o botão B1 para o motor ligar? É eu não ter o reservatório cheio, né? Se eu tiver com o reservatório pela metade, se eu pressionar o botão B1 ele vai ligar. Então eu tenho duas condições. Reservatório vazio, a nossa bomba vai ligar automaticamente. Se o reservatório estiver vazio, vai sair do estado desligado, vai para o estado ligado. E a outra condição é quando o reservatório está pela metade, com a bomba desligada, e eu pressiono o botão B1, certo? A máquina de estado anterior, ela vai informar para essa máquina, então a gente está usando essa arquitetura aqui, certo? Então essa máquina 1, que é a nossa máquina que monitora o nível do reservatório, vai informar para a máquina 2 que o reservatório está vazio. Como que ela faz isso? Quando a gente trabalha por nível, a gente tem que se valer dos estados que estão ativos. Então, o estado ativo que informa que o reservatório está vazio é o estado E2. Então, o que eu vou colocar na expressão de gatilho aqui quando eu uso o nível? Eu vou usar a memória da máquina 1 que representa, que informa que o reservatório está vazio. A memória que representa que o reservatório está vazio é a memória 1E2. Então, se acontecer 1E2, ou seja, aquela máquina informar para esta máquina aqui que o reservatório está vazio, se tiver desligado, ele vai ligar. Então, ele liga automaticamente. Então, nessa condição, ele liga automaticamente. Que outra condição que o nosso reservatório estando nossa bomba estando desligada, ela tem que ligar? Quando o reservatório estiver pela metade, eu pressionar o botão B1. Então eu tenho uma segunda condição que faz isso. Eu poderia ter uma segunda seta aqui, ó. Poderia ter uma segunda seta. Qual é essa condição? Eu tenho que estar com o reservatório pela metade. Então, veja bem. A nossa máquina também tem que informar. Ela também tem que informar para a máquina 2 que o reservatório está pela metade. Então, como que ela faz para informar que o reservatório está pela metade? Com o estado 1E1. Então, aquela máquina estando no estado 1E1, se o sujeito pressionar concomitantemente o botão B1, se o meu motor estiver desligado, ele liga. Então, tem que ter água pela metade, porque não faz sentido eu mandar encher o reservatório se ele já estiver cheio. Porque se ele já estiver cheio e eu mandar encher manualmente, apertar o botão, vai ser um derramamento acidental. Então eu tenho que evitar que isso aconteça. Então eu amarro o botão ao estado médio, de maneira que só vai funcionar o botão B1 se eu tiver com o estado médio ativado. Bom, eu posso criar assim, né, planejar a minha máquina
de estados finitos dessa forma, com esses dois eventos de transição. Só que seria um desperdício, né? Porque eu teria que programar a transição dessa seta e a transição da seta de cima. Só que eu poderia melhorar isso. Por quê? Eu sei que ocorre a transição de forma automática quando acontece o 1E2 ou quando acontece de estar no estado 1E1 e pressiono o botão B1. Ou seja, eu estou condicionando aqui o apertar do botão ao estado 1E1, certo? Então, estou condicionando o apertar do botão ao estado 1E1. Então, quando acontecer da primeira máquina informar para essa que o reservatório está vazio, ou ela informa para esta máquina que está pela metade e o sujeito aperta o botão B1, então ocorre essa transição. Perceba que eu estou usando a memória que representa o estado. Então, quando eu uso a memória, a gente fala que a gente está usando uma técnica que é a de exportações de sinais por nível. Então, a máquina 1 compartilha os estados dela com a máquina 2. A máquina 2 vai consumir essas informações, vai processar em que estado a máquina 1 está para causar a transição, para realizar o acionamento, né? Coordenar o acionamento do motor. Legal, agora que eu já programei a transição que liga o motor da bomba, eu vou programar a transição que desliga o motor da bomba. Bom, vou pensar na situação em que o motor da bomba desliga. Bom, o motor da bomba vai desligar em todo caso de falha. Então, toda vez que falhar, estiver no estado de falha, o motor tem que desligar. Perfeito. Então, se estiver no estado de falha, que é esse estado aqui, o motor tem que falhar, tem que desligar. Então, se estiver ligado, vai desligar. Vai acontecer isso daqui. Perfeito? Que outra condição que causa a transição, que faz ele desligar? Vai desligar quando acontecer isso ou quando acontecer do reservatório estar cheio. Bom, qual é o estado que representa o reservatório cheio, no nosso caso? O estado que representa o reservatório cheio é esse estado aqui, ó, estado 1E0. Ou seja, quando essa máquina estiver no estado 1E0, ela vai informar para a nossa máquina 2 que o tanque está cheio. Então, quando ela informar que o tanque está cheio, o que essa máquina aqui tem que fazer? Ela também tem que desligar. Então, se ela está ligada, ela vai desligar. Então, se acontecer de falhar ou de estar no estado cheio, vai acontecer a transição que vai desligar a nossa bomba. Com isso, a gente concluiu a modelagem da nossa máquina de estados que vai controlar a bomba. Bom, agora que a gente viu como utiliza, como a gente modela uma máquina de estados finitos usando o compartilhamento de sinais por nível, eu vou resolver a mesma máquina agora, só que agora usando compartilhamento de sinais de borda, né? Então, nos sinais de nível, a gente usa a memória que representa o estado ativo da máquina que quer se comunicar com a máquina atual aqui. Então, agora, usando sinais por borda, o que a gente vai utilizar são as transições dos sinais, dos estados. Então, vamos realizar a mesma programação agora, só que usando transição, usando bordas. Então, a gente, estando desligado, com o motor desligado, a gente vai ter uma transição para o estado ligado, estando no estado ligado, a gente vai ter uma transição para o estado desligado. Perfeito. Em qual momento que a gente liga a máquina? A gente liga a bomba, quer dizer, toda vez que o reservatório esvaziar. Então, toda vez que a nossa máquina 1 fizer uma transição para o estado vazio, esta máquina ela tem que ligar a bomba. Então vamos observar lá quais são as transições para o estado vazio.
Bom, as transições para o estado vazio são: sai do E1, que é o estado médio, vai para o vazio. É uma transição. Outra transição que vai para o estado vazio é essa daqui, ó. Estou no estado cheio, vai direto para o vazio, que é quando eu ligo a máquina, mas o reservatório está cheio. Então, eu tenho duas transições para o estado vazio. Então, essas duas transições, eu vou criar para cada uma delas uma variável, que vai ser a variável que vai ser utilizada para exportar o evento de transição, que vai sinalizar para nós que houve uma borda. Né? O evento de transição é um evento que ocorre só no momento da transição, diferente do evento de nível. Enquanto no evento de nível, enquanto o estado estiver ativo, sempre aquela expressão de gatilho, sempre que eu estiver num estado que aconteça aquela expressão de gatilho, automaticamente o gatilho será disparado. Por exemplo, no caso aqui, se eu estiver no 2E0, se acontecer de eu permanecer no estado 2, o gatilho é imediatamente realizado. Se eu ficar travado no estado 2 e voltar para o estado 0, ele nem para no estado 0 porque esse gatilho ele é imediatamente executado. Então ele passa pelo estado 0 sem praticamente perder tempo, já vai direto para o estado 1. Esse é um evento de nível. Se fosse um evento de borda, o que aconteceria? Vamos supor que eu estava no estado 0 e fui para o estado 2. Enquanto eu permanecer no estado 2, toda vez que eu passar no estado 2E0, o gatilho é disparado, porque eu estou no nível do estado 2. O estado 2 está ativo, então ocorre. Quando o evento é por borda, veja bem, se eu estiver no estado 0 eu ir para o estado 2, eu vou aproveitar só o momento da transição. Então, o momento da transição ocorreu só uma vez do estado 0 para o estado 2. Se eu utilizasse um evento de borda, aconteceria a transição aqui. Aí vamos supor que eu ficasse travado no estado 2. Quando eu voltar para o estado 0, não aconteceria uma transição automática se eu usasse o evento de borda. Por quê? Porque eu estou no estado 2. Não foi um evento de transição do estado 0 para o estado 2. Ou seja, o evento de transição só é um gatilho que acontece uma única vez, se eu ficar travado no estado. Ele só acontece quando ocorre a transição do estado. Legal. Um exemplo de situação seria, vamos supor que eu tenho um botão que causa a transição do estado 0 para o estado 1. Aí eu pressionei o botão. Se for por nível, se eu manter o botão pressionado, vamos chamar botão BT. Então, estou no estado 0, pressionei BT, vem para cá. Aí o que vai acontecer? Se do estado 1 eu for para o estado 0 com o botão ainda pressionado, ele nem para no estado 0. Porque o botão está pressionado, ele é a expressão de gatilho, ele vai diretamente para o estado 1. Agora, se ao invés de eu utilizar o botão pressionado, eu utilizar o evento de transição do botão, ou seja, ora o botão está solto, ora o botão está pressionado. Estado 0 e estado 1. Se eu quero pegar só o evento de transição, então, se eu pressionei o botão e mantive ele pressionado, vamos supor que ele vai fazer a transição do estado 0 para o estado 1, mantive o botão pressionado. Aí ocorreu algum evento que causou a transição novamente para o estado 0. Se não acontecer essa transição de 0 para 1 no botão, ele não vai fazer a transição para o estado 1. Ou seja, o botão teria que ter sido solto e depois eu deveria estar no estado 0 e pressionar de novo o botão. Então, são duas condições diferentes, né? O evento de borda e o evento de nível. Então, como que eu faria agora então, para programar usando borda no meu problema? Bom, eu estou interessado a princípio em duas transições, certo?
a transição de E1 para E2, que é quando está no médio e esvazia, e a transição do E0 para o E2, que é quando está no nível alto e vai para o vazio. Então, toda vez que for para o vazio, eu quero que ligue a minha máquina. Então, eu vou criar aqui uma variável para cada um desses eventos. Então, eu tenho uma variável, começo denominando a variável com EVT. É um costume meu. E aí eu utilizo a denominação da transição. No caso, eu tenho uma transição do estado 0 para o estado 2. Então, eu vou colocar assim, ó, 1E0, 1E2. Então, 1E0, 1E2. Isso daqui vai ser uma variável que vai representar a transição do estado. Né? Essa variável vai ser verdadeira só no momento da transição do estado. Então, quando acontecer essa transição, ou acontecer essa outra transição, esse outro evento, que é do nível médio, que é o estado 1, para o estado 2. Quando acontecer esse evento também ocorre essa transição. Todo evento que permite, ou toda expressão que permite fazer a transição, eu vou encadeando ela com operações OR. Então, se acontecer o evento, está no estado médio, esvaziou, liga. Está no estado cheio, esvaziou, liga. E que outro evento que eu preciso ter? Esses dois eventos são eventos de borda. Só que não tem como eu resolver esse problema se eu não usar um evento de nível. Qual que é o evento de nível? Se eu estiver no estado metade e pressionar o botão B1, eu tenho que fazer a transição também, que é a transição manual. Então eu vou ter que usar também uma expressão aqui que é por nível. Então eu estou no estado E1 e pressiono o botão B1. Se isso acontecer, ou acontecer um evento de borda, da transição do estado médio para o vazio, ou acontecer um evento de borda da transição do estado cheio para o vazio, eu ligo a bomba, certo? Então eu tenho 3 transições aqui, 3 condições que causam a transição. Agora, para desligar, quando que eu desligo? Eu vou desligar em todas as transições de falha, e quando houver transição para o estado cheio, que é quando a bomba encheu. Ocorreu falha, desliga. Terminou de encher, desliga. Vamos ver todas as transições de falha primeiro. Os eventos de falha. Eu tenho 3 eventos de falha. Eu tenho este evento de falha que ocorre do E1 para a falha. Ocorre uma falha quando eu estou no E0. E eu tenho mais um terceiro evento aqui que ocorre quando eu estou no estado 2 e tem falha. Então eu vou ter 3 variáveis associadas a esses eventos de falha. Então vou começar assim, ó. Primeiro evento que eu tenho, evento de falha, que acontece quando eu estou no estado 1, no estado 0 e falha. Segundo evento de falha, ele acontece quando eu estou no estado 1 e aí acontece a falha. O terceiro evento de falha acontece quando eu estou no estado 2 e acontece a falha. Muito bem, então eu tenho 3 transições de falha. Perfeito. Que outra condição que eu tenho que desliga a bomba? A condição que eu tenho é a condição que quando o reservatório enche. Então, quando o reservatório enche, eu estou no estado meio cheio, pela metade, aí ele vai para o estado cheio. Então, é a única transição que eu tenho para o estado cheio, que permite que ocorra esse desligamento do motor. Então, eu vou ter um evento que não está relacionado com o evento de falha, que é esse aqui, ó. Eu crio a variável associada, EVT. Eu estou no estado médio, que é o estado 1E1, e vou para o estado 1E0. Esse evento aqui também desliga o meu motor. Então, com isso, eu programei todos os eventos, eu programei a máquina de estado, eu modelei a máquina de estado utilizando sinais de borda. Mais para frente, quando a gente estiver programando em ladder, eu vou
explicar como que a gente faz a exportação dos sinais de borda para utilizar na comunicação entre as máquinas. Então, a máquina, essa máquina 1, ela vai comunicar os sinais de borda para a máquina 2. Só que a gente pode ter uma mescla, né? Como vocês puderam ver, a gente pode ter também a associação de eventos de nível com eventos de borda. Perceba que essa máquina resolve o mesmo problema que essa máquina aqui. Mas até pela densidade de informações que a gente tem no mapa aqui da direita, a gente já percebe que essa máquina é mais difícil de ser construída, leva mais tempo de ser construída do que essa máquina aqui. Ou seja, utilize os eventos de borda quando for estritamente necessário, né? Porque você vai gastar mais linhas de código, vai gastar mais tempo arquitetando essas ideias. Enquanto aqui por nível, as ideias elas basicamente saem naturalmente. Mas só que, veja bem, às vezes a solução do problema não está em sinais por nível. Então você acaba tendo que saber identificar quando você usa sinal por nível ou por borda. Que é aquele caso do botão, por exemplo. Toda vez que passar por o estado e o botão estiver pressionado, tiver que ocorrer a transição ou não. Só ocorre a transição quando eu estou naquele estado e eu aperto o botão naquele estado. Se o botão já estava pressionado e tiver que fazer a transição, é por nível. Pode ter certeza que é por nível. Agora, se a transição ocorre na troca de estado do botão, então aí é por borda. Com isso a gente conclui a modelagem por borda. Nós vamos agora trabalhar a parte de programação em ladder. Traduzir essas máquinas em ladder. Bom, agora que a gente já modelou a nossa máquina de transição de estados, a gente vai começar a programar em ladder. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar aqui quais são as entradas e saídas do nosso sistema. Bom, eu estou aqui com o meu código em ladder. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e criar minhas abstrações de entrada e de saídas e depois criar as abstrações das memórias, que representarão os estados. Então veja bem, eu tenho 4 entradas no meu sistema. Eu tenho a entrada A, que é o sensor de nível alto, o botão, o sensor de nível baixo, o botão B1 e o botão B2 são entradas do CLP, porque eles mandam sinal para o CLP. Então, todos eles mandam sinal, são entradas do CLP. Então, veja bem, eu vim aqui nas minhas variáveis I e aloquei cada um desses elementos aí da planta, né, dos sensores e os botões, em uma entrada do CLP. Então, a entrada I01 é o sensor A, I02 é o sensor B, I03 é o botão B1 e I04 é o botão B2. Para eles, eu já vou declarar aqui as suas abstrações, que são as memórias que vão ser o espelho, representar o espelho daquelas entradas. Então, na ordem aqui, as memórias livres que eu tinha era M1 até M4. Tenho 4 entradas, eu aloquei o A, o B, o B1 e o B2. Então, eu tenho aqui cada um deles em uma memória. Memória 1 é o A, 2, B e assim sucessivamente. Então, as 4 primeiras são as entradas. Na sequência, o que eu tenho de saída no meu sistema? Saída no meu sistema, eu vou ter a bomba, o motor da bomba, né? E as 5 lâmpadas, L1, L2, L3, L4, L5. Então, para cada um deles eu aloquei uma saída. Então, a bomba eu liguei na saída Q1, a lâmpada L1 até L5 eu coloquei de Q2 até Q6. São as saídas livres. Na sequência, o que eu fiz? Eu já reservei as memórias livres, subsequentes livres, para as saídas. Então eu coloquei de M5 até MA, as saídas de M até L5. Então eu tenho do M5, M5 é M, M6 é L1 e assim sucessivamente. Lembrando que MA, M0A é o M10, porque A é em hexadecimal aqui. Então eu usei até a 10ª memória livre. Perfeito. Com isso eu já tenho todas as abstrações de entradas e saídas. Agora, quais são as memórias que vão fazer a abstração dos estados? Bom, na máquina 1 eu tenho 4 estados, então eu vou alocar cada um dos estados numa memória livre. Então eu tenho aqui, ó, do M0B, que é a M11, a memória 11, né? A 11ª memória,
até o M0E, que é a 13ª memória, eu tenho os estados da primeira máquina. Estado 1E0, 1E1, 1E2 e 1 fail. Então eu tenho os 4 estados aqui, M0, B, C, D e E são as memórias que representam os estados da primeira máquina. E aí, para representar a segunda máquina, eu tenho 2 estados, então eu aloquei já nas 2 memórias subsequentes. Eu aloquei 2E0 na M0F e 2E1 nessa M10 aqui. Com isso, eu declarei todas as memórias que vão fazer as abstrações de entrada, de saída e dos estados. Agora a gente vai, na sequência, programar, né? Então o meu código começa sendo dividido na abstração das entradas. O que eu faço? Eu coloco os contatos das entradas I e as referidas memórias que vão fazer a abstração. Eu faço a conexão elétrica delas aqui. Concluída a abstração das entradas, que eu tenho 4 entradas, então eu vou usar 4 memórias que são as abstrações delas. Eu vou fazer a abstração das saídas. Então eu tenho da memória M5, que é a bobina do motor, que representa o motor, e M6 até MA, que representa as lâmpadas. Então eu coloco as memórias aqui e as referidas saídas aqui na frente. As saídas Q, que representa as saídas físicas do CLP. Então aqui eu coloco as entradas físicas e aqui na frente eu coloco as saídas físicas. Com isso eu concluí toda a abstração de saídas. Agora eu tenho que criar a minha seção de inicialização. Eu pensei em criar uma seção de inicialização separada de uma seção de lógica, porque agora o meu problema tem mais de uma máquina. Então já começa a aumentar o número de seções de áreas de inicialização. Então seria interessante já deixar separado. Nesse caso aqui, olha só, eu tenho que inicializar o estado 1E0 e o estado 2E0 das 2 máquinas, né? Na máquina 1 o estado 1E0 começa ativo e na máquina 2 o estado 2E0 começa ativo. Então eu usei a bobina 7 desses estados. Ó. Então eu usei M0B, que representa 1E0, e M0F, que representa 2E0. Então eu usei bobinas 7 e elas são acionadas por M31. Lembrando que M31 é aquela bobina especial que dá um pulso inicial para poder inicializar a máquina de estado. Quando ele der um pulso, as máquinas vão iniciar com seus estados iniciais ativos. Então vai iniciar a máquina 1 no estado 0 e a máquina 2 no estado 0 também. Com isso, terminei a sessão de inicialização, vou para a sessão de lógica. Na sessão de lógica, o que eu vou fazer? Eu vou programar todas as transições de estado de cada uma das máquinas. Eu vou começar programando essa máquina, a máquina 1. Então eu começo partindo de um estado. Vou partir do estado 0, vou programar todas as transições que existem nele. Bom, eu tenho uma transição do estado 0 para o estado 1, do estado 0 para o fail e do estado 0 para o estado 2. Então eu vou ter 3 áreas de código de transição. A primeira área eu tenho aqui, a segunda eu tenho aqui e a terceira eu tenho aqui. Então como que eu faço? Eu coloco um contato aberto do estado de onde eu estou partindo. Aí eu coloco uma bobina reset do estado que eu estou partindo e uma bobina set do estado que eu vou chegar. Então olha só, estou saindo do estado 0 indo para o estado 1. Então eu tenho que ter uma bobina do estado 0 reset e uma bobina do estado 1 set. Eu conecto em paralelo essas bobinas, coloco o contato aberto de onde eu estou partindo. Qual é a expressão de gatilho que ativa essa transição? Eu estou no estado 0, vou para o estado 1, a expressão de gatilho é não A e B. Então eu vou ter um contato fechado de A conectado em série com o contato fechado de B. Essa é a expressão de gatilho, expressão lógica. Concluiu a primeira transição. A segunda transição que eu estou tendo aqui, que eu programei, é do estado 0 para o estado de falha. Do estado 0 para o estado de falha é essa transição aqui, essa setinha. Essa transição vai ocorrer com a expressão de gatilho A e não B. Então eu tenho aqui, ó, de onde eu estou partindo para onde eu vou chegar. Qual é a expressão de gatilho? A e não B. Perfeito, programei essa segunda transição. A terceira transição qual que é? Do estado 0 para o estado 2. Estou no estado 0, vou para o estado 2 aqui embaixo. Qual é a expressão de gatilho? Essa seta. Então, estou no estado 0, vou sair do estado 0 e ir para o estado 2. Qual é a expressão de gatilho? Não tem líquido no A e não tem líquido no B. Então, 2 contatos fechados conectados em série, um do A e outro do B. Perfeito. Concluí as transições do estado 1, vou para o estado do estado 0, vou para o estado 1. Então, no estado 1, vamos ver quantas transições eu tenho. Eu tenho uma, que é do estado 1 para o estado 0, do estado 1 para o estado falha,
do estado 1 para o estado 2. Então eu tenho 3 transições, elas estão programadas aqui, ó, 3 áreas de código de transição. Primeira transição que eu tenho é do estado 1 para o estado 0. Do estado 1 para o estado 0 é essa seta aqui. Perfeito. Eu estou partindo do estado 1, vou sair do estado 1 e vou para o estado 0. Qual é o gatilho que dispara essa transição? A e B. Então eu tenho aqui uma chave aberta de A conectada em série com a chave aberta de B. Com isso concluí essa transição. A próxima transição que eu tenho é a transição do estado 1 para o estado 2. Estado 1 para o estado 2 essa seta maior aqui da direita. Essa transição vai ocorrer quando eu estiver no estado 1, aí eu vou sair do estado 1 e ir para o estado 2. A expressão de gatilho é não A e não B. Então eu tenho aqui não A e não B, ou seja, chaves fechadas ligadas em série. Perfeito, concluí essa segunda transição, vou para a terceira transição, que é a transição do estado 1 para o estado de falha. A transição do estado 1 para o estado de falha, ela ocorre quando eu estou no estado 1, saio do estado 1 vou para o estado de falha. A expressão de gatilho qual que é? A e não B. Tenho água no A e não tenho no B. Isso é um absurdo, né? É uma falha. Então, é uma chave aberta de A conectada em série com a chave fechada de B. Com isso, eu concluí todas as transições do estado 1. Agora, estando no estado 2. Agora, a gente vai programar todas as transições do estado 2. Estado 2, quantas transições eu tenho? Eu tenho uma transição do estado 2 para o estado 1. Tenho uma transição do estado 2 para a falha. São 2 transições. Então, essas 2 transições estão programadas aqui. Perfeito. Estando no estado 2, eu saio do estado 2 e vou para o estado 1. Então, eu tenho uma transição do estado 2 para o estado 1, que é essa transição aqui, essa seta maior da esquerda aqui. Essa transição ela ocorre quando eu não tenho água no A e tenho água no B. Então, é uma chave fechada de A, uma aberta de B ligada em série. Concluí essa transição do estado 2. Vamos ver a próxima transição do estado 2. A próxima transição do estado 2 é a transição de falha, que é essa seta aqui. Estando no estado 2, saio do estado 2 e vou para o estado de falha. Qual é a expressão de gatilho? É A e não B. Então, é a chave aberta de A conectada em série com a chave fechada de B. Com isso, concluí todas as transições do estado 2, que são 2. Agora, eu vou para as transições do estado de falha. Estando no estado de falha, eu só tenho uma transição, que é do estado de falha para o estado 0. Ela ocorre quando eu pressiono B2. Então, estando no estado de falha, eu vou ter uma transição do estado de falha para o estado 0. Isso ocorre quando o gatilho B2 é ativo. Então, eu usei a memória M04, que representa B2 aqui. Perfeito. Com isso, eu concluí toda a programação da primeira máquina. Agora, eu vou programar a nossa segunda máquina utilizando a técnica por nível, ao invés de por borda. Na técnica por nível, olha só, eu tenho 2 transições. A primeira transição é a transição do estado 0 para o estado 1. Então, eu estou no estado 0 da máquina 2, saio do estado 0 e vou para o estado 1. Qual é a expressão de gatilho que eu tenho aqui? Bom, a expressão de gatilho que eu tenho é uma operação OU. Então, eu vou ter chaves em paralelo. Então, eu tenho um E2, aqui um E2, que ativa diretamente a transição, ou conectado em paralelo com essa expressão booleana aqui, que é 1E1 e B1. Então, eu tenho aqui, ó, 1E2 ou 1E1 e B1, ou seja, B1 conectado em série com 1E1. Perfeito? Fiz a expressão de gatilho, concluí essa transição aqui. Agora eu vou fazer a próxima transição. Qual é a próxima transição? Estando no estado 2E1, vou do 2E1 para o 2E0. O que causa essa transição? Qual é a expressão de gatilho? Um fail ou um E0. Então, são chaves em paralelo. Então, eu vou usar as memórias correspondentes, né, aos estados daquela máquina. Então, eu usei a M0E, que é um fail, e a M0B, que é um E0. Com isso, eu concluí todas as transições para a máquina 2. Agora, concluído a construção do código que representa a máquina 2, nós vamos trabalhar agora na seção de código de atualização das saídas. Bom, vamos lembrar quais saídas que nós temos. Nós temos um motor, temos uma lâmpada de falha, e uma lâmpada que diz que está tudo ok, e 3 lâmpadas que representam o nível. Vou começar programando as lâmpadas. A primeira lâmpada que eu vou programar é a lâmpada que indica que está tudo ok, que é a lâmpada L1. Bom, a lâmpada L1 ela vai ficar ativa enquanto estiver tudo ok. Quando está tudo ok, significa que eu não estou no estado de falha. Então, enquanto eu não estiver no estado de falha, está ok. O que eu tenho que
vou usar o estado de falha na produção do meu código. Então, quando eu não estiver no estado de falha, ou seja, eu uso o contato fechado. Porque quando eu estiver naquele estado, esse contato fechado estará aberto e essa lâmpada vai estar apagada. Então, veja bem, se eu não estiver no estado de falha, está ok. Perfeito. Concluí o acionamento dessa saída. Agora a lâmpada L2. A lâmpada L2 representa a falha. Quando que eu ligo ela? Quando o estado de falha estiver ativo. Então, quando o estado de falha está ativo, eu vou usar a bobina do estado de falha. Quando o contato dela estiver fechado, ela vai ligar. Ou seja, quando estiver ativa a bobina de falha, a lâmpada vermelha vai ligar e a verde vai apagar. Perfeito. Programei as duas saídas, agora vou programar o restante das saídas. Vou programar agora as lâmpadas que representam os níveis. Então, L3 é a lâmpada de maior nível. Ela é ativa quando a gente está no estado de nível alto. O estado de nível alto, o estado cheio, é o estado E0. Então, quando estiver cheio o reservatório, a minha lâmpada L3 tem que estar ativa. Perfeito. Então, quando eu estiver no estado 0, ela vai estar ativa. Quando eu estiver com o reservatório cheio, quais lâmpadas que vão ter que estar ativas? A L3, a L4 e a L5, representando que o reservatório está cheio. Então, para concluir a lâmpada L3, para fazer a lâmpada L4, eu sei que ela tem que acender quando o reservatório está cheio também, porque as três lâmpadas estão acesa quando o reservatório está cheio. Então, ela vai estar acesa quando eu estiver no estado 0, que representa o estado cheio. Mas ela também vai estar acesa quando o reservatório estiver pela metade, que é quando só o sensor B está ativo. Quando ele estiver assim, ele também tem que estar pela metade. Qual que é o estado que representa a metade? É o estado 1E1. Representa a metade aqui, ó. Então, quando estiver cheio ou estiver pela metade, a lâmpada L4 tem que estar acesa. Perfeito. Programei a saída L4. A saída L5 é a lâmpada que liga sempre que o reservatório ou está cheio, ou está pela metade, ou está vazio. Então, a lâmpada L5 ela vai permanecer ligada em cada um desses três casos. Então, quando estiver cheio, ela vai estar ligada, ou quando estiver pela metade, ela vai estar ligada, ou quando estiver vazia, ela vai estar ligada. Então, vai ser uma associação ou de cada um dos três estados. 1E0, 1E1, 1E2. Com isso, eu concluí a lâmpada L5. Agora, eu vou programar o meu motor. O motor ele está ativo em função da nossa segunda máquina. Ele só está ativo quando a segunda máquina está no estado 2E1, que representa o motor ativo. Então, quando esse estado estiver ativo, o motor está ligado. Com isso, eu tenho, quando estiver no estado 2E1, a memória M10, que representa o estado 2E1, estiver ativa, significa que eu estou naquele estado, o meu motor vai ligar. Com isso, eu concluí toda a programação do meu código, traduzindo todas as duas máquinas de estado e realizando a atualização das saídas, a sessão de atualização das saídas. Com isso, eu concluí todo o código em Ladder. Agora nós vamos testar. Então agora nós vamos inicializar o teste do nosso código, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é apertar o botão Run aqui. Lembrando que nós temos que dar um pulso inicial na memória M31. Então a gente coloca aqui na memória M31, na ferramenta do estado das entradas, e dá um pulso na chave 1. Um pulso rápido. Bom, agora o nosso sistema não está funcionando. Vamos ver o CLP. O que a gente observa? A gente observa que, como a gente não tem líquido nem no nível alto nem no nível baixo, o reservatório está vazio. Então, lembrando que o nível alto e o nível baixo são essas duas chaves aqui. Essas três lâmpadas aqui, essas três lâmpadas de Q4 a Q6 representam o nível, né? É o bar graph. A lâmpada Q2 e Q3 representa o funcionamento ok e funcionamento falho. E o Q1 é a nossa saída, que é o motor. Então, no momento agora, eu não tenho líquido no reservatório, eu percebo que o motor está ligado. E as lâmpadas que indicam o nível estão indicando que o reservatório está vazio. Então, o nível vai começar a subir e o funcionamento está ok. Aí, o líquido vai encostar no sensor de nível baixo. Então, agora eu tenho líquido na metade do reservatório. Aí, o líquido vai subindo, 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 vai encostar no sensor de nível alto, vai indicar que o reservatório está cheio, a bomba vai desligar. Então, ou seja, agora a nossa máquina de estados, ela se encontra no estado cheio, que é o estado 0. À medida que o líquido vai sendo consumido, o sensor de nível alto ele desativa,
Desativando, eu percebo que já está com o bar graph pela metade. Ou seja, saí do estado 0, fui para o estado 1, eu posso observar isso no meu código. Eu estava no estado 0, fui para o estado 1. Perceba que a seção de código, a área do código do estado 1, ela está ativa. Ó. Todas as chaves do estado 1 estão ativas. Aí eu vou consumindo líquido, o reservatório vai ficar vazio. Estando o reservatório vazio, novamente a bomba liga e aí o processo de enchimento se dá. Vamos supor uma falha. Vamos supor que o sensor B não detecta que o líquido está levantando, passou pelo B e agora vai direto para o A. Isso foi uma falha. Eu estava no estado vazio e fui direto para o estado de falha. Perfeito. Agora que eu fui direto para o estado de falha, as lâmpadas do nível apagou, a bomba desligou e trocou de lâmpada ok para lâmpada de falha. Agora eu tenho que tratar, consertar esses defeitos, é isso que a gente faz, né? Consertou o defeito lá do sensor, vamos supor que eu enchi o reservatório. O que eu tenho que apertar? Vou apertar o botão de restart, que ele está na entrada I4, que é o botão B2. Quando eu pressionar ele, ó, eu consertei o estado dos sensores, consertei o sensor que estava quebrado, enchi o reservatório está cheio, o que vai acontecer? Estou no estado de falha, eu vou apertar o botão B2 e ele vai diretamente para o estado E0. Resetei, foi para o estado E0, ó, eu percebo que as 3 lâmpadas estão acesas indicando que está cheio. Agora vamos supor que aconteça a falha de novo. Falhou. Estava no estado E0, falhou de novo. Muito bem. Aí eu vou consertar os sensores e eu vou religar, vou dar um restart com o reservatório vazio de verdade. Então quando eu der o restart, ele vai sair do estado falha para o estado E0. Aí ele vai perceber que o reservatório está vazio e ele vai direto para o estado do reservatório vazio, que é o estado E2. Perceba, eu vou dar o restart, ele vai indicar aqui que está cheio, depois ele troca de estado, vai para o estado vazio. E estando no estado vazio, ele automaticamente liga a bomba. Perfeito, aí o reservatório vai enchendo, enchendo, perfeito. Desliga a bomba, indica que o reservatório está cheio. Vamos supor agora que o reservatório está pela metade. Ou está cheio mesmo, deixa cheio, vou apertar o botão de acionamento manual. Não pode funcionar. Apertei o botão de acionamento manual, não funcionou. Agora vamos supor que está pela metade. Estando pela metade, estando no estado 1E1, se eu estiver no estado 1E1 e pressionar o botão B1, estando o motor desligado, ó, motor desligado, estou no estado 1E1, estou pela metade, ó, só 2 lâmpadas cheias. Se eu pressionar o botão B1, ele tem que ativar a saída. Vou pressionar o botão B1. Pressionei o botão B1, ativou a saída. Pressionei e despressionei, ó, ativou a saída. Ou seja, ele saiu do estado 2E0 e foi para o estado 2E1. Eu posso observar aqui isso, aqui embaixo. Ele está no estado 2E1. Então, vamos continuar aqui. A bomba vai encher, terminou, desliga. Estava no 2E1, aconteceu de encher, foi para o estado 0. Perfeito. Agora, eu apertei sem querer a falha. Então, eu vou desativar a falha aqui. Perfeito. Agora eu vou novamente para o estado onde eu tenho metade do tanque cheio. Vou observar lá o estado 2E0, a bomba está desligada. Qual a condição que é suficiente para poder fazer a transição aqui? É apertar o botão B1 porque eu estou no estado 1E1. Ou acontecer de ir para o estado vazio. Estado 1E1 é o estado médio. Então se eu pressionar o botão B1 agora, o botão B1 é o I3. Se eu pressionar o I3, essa chave vai fechar e vai acontecer a transição de estado para o motor ligado. Chave fechou, aconteceu a transição do... Eu apertei o botão errado, desculpa. Então agora, novamente, chave vai fechar, botão I3, vou apertar o botão I3, vai fechar essa chave e vai acontecer a transição de estado. Observe. Fechou, aconteceu a transição de estado, o motor ligou. Perfeito, vou tirar o dedinho do botão. Agora, quando que ele desliga, o estado E1 está nesse estado, vai para o estado E0. Quando ocorre o completo enchimento do reservatório. Quando ocorre o completo enchimento do reservatório é quando a máquina de estado que faz a análise do comportamento do reservatório, que analisa monitora o reservatório, ela vai para o estado cheio. Ela vai para o estado cheio quando eu pressiono aqui as duas chaves. Né? Foi para o estado cheio, trocou de estado, desligou a bomba. Com isso a gente concluiu a análise do código, né, do funcionamento do código
usando só a exportação dos sinais por nível, né? Agora a próxima etapa é trabalhar com sinais por borda e verificar as modificações que a gente realiza no código. Bom, agora eu vou explicar como que a gente faz para a gente trabalhar com as transições de estado. Então, eu vou, ao invés de trabalhar com sinais por nível, sinais por transição de estado, que é sinais por borda. Então, eu vou remodelar o meu código, refazer meu código para ele trabalhar por borda. Então, a máquina de estado por borda é essa máquina que a gente havia modelado. Em primeiro lugar, tenho que criar essas variáveis aqui. Eu poderia criar essas variáveis aqui nas memórias que estão vagas, né? Essas memórias sobressalentes aqui. Mas, eu gosto de utilizar as outra seção de memória que existe no CLP, que é a seção N. Então eu vou pegar as memórias N aqui, que estão vagas, e vou começar a dar nomenclatura para elas. Eu costumo agrupar os nomes por estado. Então eu tenho aqui transições do estado 0, depois eu tenho transições do estado 1 e tenho transições do estado 2. Então eu vou colocar na ordem. Então, vou colocar aqui EVT. Quantas transições do estado 0 eu tenho? Eu tenho uma, duas. Então vou colocar duas memórias aqui, EVT1, 1E0. A outra também é EVT1E0. Só que a primeira vai ser EVT1E0, 1E2, 1E2. E a segunda vai ser EVT1E0, 1 feio. Pronto, terminei de fazer a declaração das memórias 1E0. Agora eu vou fazer da 1E1. Então eu vou ter EVT 1E1. Eu vou ter quantas? Eu vou ter uma, duas, três eventos associados a 1E1. 2, 3. O primeiro evento 1E1 é 1E1, 1E2. 1E1, 1E2. O segundo evento da 1E1 é 1E0. 1E0. E o terceiro vai ser 1 feio. Perfeito, terminei de todas as 1E1. Agora eu vou fazer de todas as 1E2. Então eu vou ter EVT 1E2. Como é um evento só, 1 feio. Então agora eu vou usar essas memórias no meu código. Vou dar OK aqui só para eu poder ter elas disponíveis. Agora eu vou começar a trabalhar com elas. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que ir na primeira máquina de estados e vou usar essas memórias aqui lá nos eventos de transição para poder ativar essas memórias quando ocorrer a transição. Então eu vou na seção de código onde eu tenho as transições do estado E0. Então eu venho aqui embaixo. Essas três aqui são transições do estado E0. Eu tenho uma transição do estado 0 para o estado 2. Vamos ver, do estado 0 para o estado 2 é essa seção aqui. Deixa eu fazer uma troca aqui. Vou recortar esse cara que está aqui. Colar. Dar 2 enters aqui. Vou colar nessa posição. Vou recortar esse, colocar aqui. Separar os eventos de falha. Fica mais bonito. Então, a primeira transição que eu tenho é 1E0 para E2. 1E2. 1E0 para E2 é essa transição aqui. Ó. Então eu vou dar um Enter aqui, inserir uma linha. E vou colocar a memória N01. Uma memória simples, não é a memória 7reset. Pronto. Exportei o evento. Agora, esse evento está disponível para ser usado lá na máquina, lá embaixo. Agora eu vou exportar o próximo evento aqui, que é o 1E0, 1 fail, que é esse de baixo. 1E0, 1 fail. Então eu vou exportar. Essa é a memória N2. Perfeito. Agora, qual outro estado que eu tenho? 1E1, 1E2. 1E1, 1E2 é esse aqui. É da máquina 1E1. Então, do estado 1E1. Então, eu vou colocar agora aqui a memória N3. Coloquei a memória N3.
Concluí. Agora eu vou colocar do 1E1 para o 1E0. 1E1 para o 1E0 está aqui. É o estado, é a memória N4. Eu tenho mais algum evento? Tenho. Um evento associado à falha. Então, é essa seção aqui que é a transição da falha. Então, eu vou colocar a memória N5 ali. E por último, eu vou ter um evento associado ao estado 2, que é quando ocorre a falha. Ocorre a falha no estado 2 aqui. Então, vou dar um Enter. Esse é a transição de falha. Eu vou colocar a memória N6. Com isso, eu exportei os sinais de borda. Todas as transições. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma modificação aqui no meu código da minha máquina de estados. Bom, eu vou primeiro modificar a transição do estado 0 para o estado 1. Que ele vai ocorrer quando acontecer B1 e 1E1, que é uma transição por nível. E vai ocorrer também quando acontecer 1E1 e 1E2. 1E1 para 1E2. Então, 1E1 para 1E2 é N03. Vou trocar essa bobina aqui para N03. Troquei. Ele vai acontecer também quando for 1E0 para 1E2. 1E0 para 1E2. N01. Então, vou colocar N01 aqui. Então, quando acontecer isso daqui, ou isso, ou acontecer N01, ocorrem transições. Então, quando acontecer essa borda, ou seja, quando ele esvaziar, quando ele está pela metade, ele terminou de esvaziar, ou ele está cheio, aí estava cheio e esvaziou, então ocorre o ligamento da bomba, ou seja, foi para o estado vazio. Ou então quando pressionou o botão quando estava pela metade. Perfeito. Então, com isso terminei todas as minhas transições por borda aqui. Agora, para programar a parte de baixo, eu vou ter a falha. Então, EVT1E01 fail, EVT1E01 fail é a bobina N2. Ou, quando acontecer EVT1E1 fail, EVT1E1 fail, que é o N5. Ou, quando acontecer o N6, que é EVT1E2 fail. Ou, quando acontecer EVT1E1 1E0, que é N4. Em todas essas condições, 1E1, 1E0. Todas essas condições aqui, quando acontecer essas três possibilidades de falha, quando acontecer do reservatório concluir o enchimento, eu desligo a bomba. Perfeito. Então agora eu programei utilizando a lógica por borda, que é outra forma de se programar. Vou realizar o teste aqui só para verificar que está funcionando. Bom, eu vou realizar um teste simples aqui, né? Eu vou primeiro apertar o Run. Aí eu já vou ativar a memória M31. Dei o pulso. E a gente vai observar aqui que o reservatório já começa vazio, certo? A bomba ligada. Então o nível vai subindo. O nível vai subindo. Concluiu o enchimento, a gente observa que a bomba desliga. Vai esvaziando. Vai esvaziando. A bomba ligou. Aí vai enchendo. Vai enchendo. A bomba desligou. Ficou pela metade. Vou pressionar o botão B1, vai ligar novamente. Aí começou a encher. Aí deu uma falha. Desligou tudo. Consertei a falha, apertei o botão de reset. Com ele vazio. Vai para o estado 0. Depois do estado 0 foi para o estado
2, onde ele encontra vazio. Então ele vai enchendo. Então o nosso sistema está funcionando, né? A gente pode observar como ocorre uma transição aqui. Perfeito, ó. Eu estou no estado 0. Para acontecer um evento de falha, eu só preciso desativar o botão B. O que vai acontecer? Vai sair do estado 0, vai para o estado de falha. E esse momento só acontece uma vez, um ciclo de varredura. E aí ativa essa bobina N02 momentaneamente. Então veja bem, ela vai ativar e vai desativar. Ativou, desativou. A gente vai conseguir observar isso no vídeo quando vocês voltarem. Turma, esse pulso foi aplicado, obviamente, aqui nessa máquina de estados onde ela estava ligada. Então foi aplicado o pulso de transição e aí a máquina desligou. Muito bem, quando ocorre falha, então os eventos são disparados, só que nesse caso é um evento de borda, que é diferente do evento de nível. Com isso, a gente conclui a análise do código usando sinais por eventos de borda. O que a gente viu? A gente viu que é necessário exportar os eventos de borda e fazer a modificação da máquina que utiliza esses eventos, né? Nesse caso. Então, quando os exercícios pedirem para resolver com eventos de borda, utilizem essa técnica de exportar os sinais por meio das bobinas N, certo? E aí usa uma nomenclatura que facilita o entendimento, que é a transição de um estado para o outro. Como eu fiz aqui, usei EVT, 1E1, 1E0 para 1E2. Eu sei que é uma transição do estado 0 para o estado 2. Isso facilita na hora de você localizar a região de código que você tem que colocar essa bobina. No mais, o que a gente pode concluir dessa aula? A gente pode concluir que modelar problemas, né, utilizando N máquinas de estados com M estados flexibiliza a análise do código, possibilita nós criarmos múltiplas funcionalidades no nosso sistema, além, é claro, da gente poder realizar o monitoramento do nosso sistema. A gente viu que sinais por borda só acontecem nas transições de estado, os eventos de borda só acontecem nas transições de estado, e os sinais de nível eles acontecem o tempo inteiro enquanto o estado está ativo. Então, enquanto o estado está ativo, toda vez que passa por um estado que o gatilho é aquele estado, no estado de uma máquina, que o gatilho é o estado de outra, imediatamente o gatilho é disparado. No evento de borda, a gente tem que estar no estado que depende do evento de borda. Quando o evento de borda acontece, aí ocorre a transição de estado. Então, eu espero que tenha salientado grande parte das dúvidas que podem ocorrer. Sintam-se à vontade para poder fazer perguntas durante a realização dos fóruns ou a execução das atividades. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom estudo aí.